Olá a todos vocês, hoje com uma convidada fantástica, a terapeuta Denise Dias. A Denise nos acompanha há anos e ela acompanha muito de perto crianças, adolescentes e adultos. E há uma série de assuntos que a gente tem sempre muita curiosidade para conversar com ela. E recentemente ela fez uma abordagem a respeito do luto para as crianças. Eu falei, eu quero começar por aí. Denise, que delícia ter você aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, vai ser um bate-papo riquíssimo, a gente vai sair daqui a umas 10 horas só, né? Porque assunto pra gente não vai faltar. Verdade. Então eu gostaria que você começasse pelo assunto da chegada da sua viagem a Brasília com o seu filho Rafael. Vamos lá. Teve um dos últimos feriados aqui, fui para Brasília, eu sou de lá, para quem não sabe, fui ver a família, e quando eu voltei com o Rafael, nós temos um hamster em casa. É o bebezinho, é o nome que o Rafael deu pro bebezinho. Aliás, nós tínhamos um hamster em casa. E daí, quando eu voltei da viagem de Brasília com ele, eu fiz o que eu sempre faço. Coloquei a roupa para lavar e depois eu fui checar o terrário. É um terrário gigantesco. Minhas amigas falam que aquilo não é uma casinha de hamster, aquilo é um resort. E é um resort mesmo, pro bichinho. Bom, e daí quando eu cheguei no terrário, eu vi que a comida estava exatamente do jeito que eu deixei. Nossa. E a água também. O hamster estava com a gente por 2 anos. Exatamente 2 anos. Hamsters vivem em torno de 2 anos. Alguns até passam mais tempo, mas lá pelos 2 anos já é esperado que alguma coisa vai acontecer. E daí eu olhei o terrário, vi a comida intacta, vi a água transparente, sem serragem dentro, sem ração dentro. Ninguém fez bagunça na água. E eu pensei, ele morreu. Cadê? E daí eu pensei, o que eu faço agora? Domingo, 11 horas da noite, essa criança tem que dormir, tem escola amanhã cedo. Quer ver que eu vou achar esse bichinho morto aqui dentro? Eu vou ter que lidar com isso exatamente agora, porque eu vou tirar o bichinho morto, eu não vou deixar o bichinho morto aqui dentro, mas eu não posso sumir com ele sem falar pro Rafael. Precisa de explicação. Claro, Rafael tem 6 anos e meio. E daí eu levantei a casinha do bebezinho, não estava lá, que geralmente dormia bem lá embaixo, não estava. Fui levantar a roda, hamster tem roda, né? Fui levantar a roda, olhei pro lado, eu tinha uma toca, que é um coco, e ele estava lá dentro. Às vezes ele dormia lá dentro. Só que ele estava esquisito. Ele estava meio que jogado, o corpo estava esquisito. Eu bati o olho e pensei, morreu. Peguei o coco, hamster, eles hibernam. Às vezes eles entram chama estado de torpor. Se você que é dono, não fica atento, você pode achar que o bichinho morreu e não morreu. Tá vivo. Tá vivo. Só que o bicho, quando tá no estado de torpor, de hibernação, você olha, ele tá respirando. Mesmo se for uma respiração mais lenta. Então eu peguei e falei, respira. Nada. Eu falei, respira um pouquinho. Nada. Aí eu balancei um pouquinho o coco, falei, morreu. Balancei mais um pouquinho, nada. E ele tava jogado diferente. Eu falei, morreu. E eu voltava, 11 horas da noite. O que vai acontecer agora? Eu chamo o Rafael de Vida, falei, Vida, seguinte. E foi a primeira vez que eu passei por isso com o Rafael. Nossa. O pessoal pensa que hamster não é nada, né? Porque só cachorro você tem apego, só gato. Eu entendo, é claro que gato e cachorro você tem muito mais apego, sem dúvida alguma, porque interagem de verdade, né? E daí... Talvez sejam mais populares. Sim, e são animais com mais interação mesmo. Você não pode soltar um hamster no seu apartamento inteiro. Você tem que soltar no território controlado, porque senão ele some e você não pega mais, né? Bom, e daí eu falei, Vida, tem alguma coisa de errado acontecendo com o bebezinho. Ele tá muito parado. Mamãe, deixa eu ver. E veio. Eu falei, é agora. Aí ele falou, cadê ele? Aí eu mostrei dentro do coco, falei, olha aqui. Ele tá deitado aqui dentro, mas
eu acho que ele morreu. Eu falei. Ele falou, será? Vira ele assim em cima, assim, da serragem, ele quis dizer. Aí eu virei morrendo de medo de como que o bichinho ia cair do coco. Virei com cuidado, aí o bichinho caiu com as 4 patinhas assim pra cima. Nossa, Deus. Eu tinha dúvida, não tinha mais. Aí o Rafael olhou. Ele morreu. Aí eu falei, ele morreu. Aí o Rafael olhou pra mim, fez aquela boca pra baixo de criança e caiu no choro. E chorou de um tanto, mas um tanto que eu não esperava que ele fosse chorar. Eu não esperava mesmo. E eu vou ser bem sincera com você. É claro que eu gostava do hamster e tal, mas quando eu percebi que o bichinho morreu, eu vou ser muito honesta. Eu não pensei o hamster, eu pensei meu filho. Falei, o que vai acontecer agora? Rafael. E daí, ele morreu de chorar. Ele se acabou de chorar. Rafael, ele é fascinado por uns monstros aí que só ele gosta. Quem acompanha vê na rede social. São uns monstros bem característicos aí pra ele. Ele faz uns desenhos fantásticos desses monstros. O Rafael só desenha monstro. Com marrom, com preto, porque o monstro é marrom e preto, tá? É o Venom, é o Godzilla, é o Siren Head, que é um vilão do Minecraft. Então ele é fissurado nesses monstros. Ele só desenha monstro. As cores que mais acabam lá em casa, marrom e preto, grafite. Aí o Rafael, aos prantos, se acabando. Mamãe, o que você vai fazer com o bebezinho? Ai, que dó. Falei, vida, mamãe vai ter que procurar um lugar amanhã. Eu quero agora. Não, vida, agora não dá. Agora tá de noite, tá muito tarde. Aí a gente vai tirar ele daqui, vou colocar numa sacolinha. Peguei uma sacola, eu não tinha caixa, eu não tinha uma caixa de papelão. Falei, cadê uma caixa de papelão? O que eu faço? O que eu faço? Aí eu falei, eu não posso colocar no saquinho de supermercado, aquele saquinho molenga de supermercado, bichinho morto. Eu falei, não, o que eu faço? Aí eu peguei uma sacolinha dura de loja, de papelão, peguei um monte de serragem, coloquei lá, e com muito cuidado peguei o hamster e coloquei lá na sacola. E daí o Rafael, o que você vai fazer com ele, mamãe? E chorava. Nossa, olha, Mônica, ele se acabava de chorar. Aí eu falei, a mamãe, amanhã, a mamãe vai procurar alguma terra bonita. E eu pensava, onde que eu vou achar isso, né? O que eu vou fazer? E eu falei, a mamãe amanhã vai procurar uma terra bonita para colocar o hamster. Mamãe, mas não pode jogar ele no lixo. E aos prantos. Aos prantos. Eu falei, mas a mamãe não disse que vai jogar ele no lixo. Eu disse que eu vou procurar uma terra bonita para poder colocar um hamster. Rafael, eu quero desenhar uma flor para você colocar junto com o bebezinho. Aí eu me acabei nessa hora por dentro. Aí meu coração fez assim, ó. Porque essa criança só desenha monstro. E pediu a flor. Eu quero desenhar uma flor para você colocar junto com o bebezinho. Espetada, igual desenho animado. Porque vem desenho animado, né? Aí, como o Rafael desenha muito bem, no quarto dele, na mesinha dele, tem tudo quanto é tipo de lápis de cor, canetinha. Nossa, tem um mundaréu. E tem um compartimento com diversos tipos de papel, de todas as cores. Depois ele me pega um papel grande, cor de rosa, e começa a desenhar uma flor gigantesca, toda colorida, uma pétala de cada cor. Aquilo acabou comigo. Só de imaginar a angústia que ele estava sentindo. E daí eu fui me dando conta, eu nunca tive que abordar a morte com ele. A perda, porque foi a primeira perda de fato do Rafael. E daí eu nunca tive que abordar a conversa com meu filho dessa forma. E daí eu me dei conta de que de alguma forma, possivelmente porque eu trato as coisas todas, os assuntos todos, com muita veracidade. Com muita veracidade dentro de uma linguagem que uma criança da faixa etária dele compreende. E com muita transparência, com muita clareza, com muita naturalidade. Ele pergunta sobre alguma coisa, eu abordo o assunto com naturalidade. Então eu me dei conta que de alguma forma
ele estava aprendendo comigo, porque a família, né, o núcleo sou eu e ele apenas, sobre o amor, o afeto, né? Como demonstrar afeto, como é que eu me expresso na tristeza, na perda, quando alguém, né, um bicho que seja, alguém morre, né? Porque ele poderia muito bem ter falado: eu vou fazer um Siren Head lindo, eu vou fazer um Godzilla lindo. Eu vou fazer um Godzilla muito grande para você colocar na terra com o bebezinho. Ele poderia ter feito isso. Eu tenho uma pasta com mais de 50 desenhos dele. Ele poderia ter arrancado um desenho e falado: esse é o meu desenho preferido, coloca com o bebezinho. Ele não fez isso. Ele pegou um papel cor-de-rosa. Ele nunca pega um papel cor-de-rosa. Ele desenhou uma flor toda, gigante, toda colorida. Depois ele desenhou um coração. Pediu para eu fazer um desenho, uma árvore. E daí eu falei: então a mamãe vai pegar esse coração que você fez e eu vou fazer uma árvore cheia de coração, pode ser? Ele falou: pode. Aí teve um momento que foi engraçado, porque ele cuida de desenho animado. Ele falou: mamãe, como o bebezinho morreu, eu também vou desenhar uma caveira. Porque nos desenhos animados, no cemitério tem caveira, né? Na vida real, a gente vai num velório, a gente vai no cemitério, não tem ali a caveira, mas nos desenhos animados tem. Aí ele desenhou uma caveira enorme do lado da flor. Exatamente como ele sentia. Exatamente. E o que acontecia? Nesse momento do desenho da flor, que foi assim que começou, eu me peguei, Não é que depois eu refleti sobre isso. Não, na hora. Eu me peguei sendo mãe e terapeuta. Naquela hora. Porque ele começava a desenhar, aí eu via a boca dele tremendo, e ele segurando o choro, aí eu olhava pra ele, e eu falava: vida, chora. Vem cá com a mamãe, chora. Aí ele soltava o lápis, e se acabava. Aí ele se acalmava, continuava o desenho. E foi assim. E daí, nessa hora, eu comecei a refletir. Algo que eu sempre falo isso com os pais, eu posto muito também, quando a gente vai falar sobre morte, eu sempre falo sobre isso. Mas aí eu tava sentindo na pele como mãe, né? Entendi. E vendo meu filho lá num sofrimento absurdo que ele nunca passou pela perda, a morte, né? E ele entendeu que o bebezinho não ia voltar. Morreu. Ele entendeu isso, né? E daí eu tive uma reflexão naquela hora, o quanto muitos, mas talvez a grande maioria, Mônica, dos adultos no meu lugar, naquele momento, ainda mais uma criança tão pequena, de 6 anos, não aguentariam o choro do filho, A tristeza, a dor. a tristeza profunda, não permitiriam que o filho expressasse aquele choro no momento certo, no momento adequado de expressar aquele choro, com a intensidade de você perder o seu bichinho para sempre. Qual é o tamanho desse choro? É só uma lagriminha? Tem algo errado aí. Quem perde um cachorro, um gato, um passarinho, pode ser o peixe beta, um hamster, e ops, escorreu sem querer uma lágrima, temos algo errado na emoção dessa pessoa, minha gente. Precisa de cuidados. Claro, porque essa pessoa não está sentindo a emoção. E geralmente por quê? Porque não foi permitido que se sentisse essa emoção no crescimento. Por isso que nós temos tantos adultos hoje. Não chorei no velório do meu avô. Como não? É diferente de chorei tanto ao longo da doença do meu avô, chorei tanto no hospital que chegou no velório eu estava mais calma, tudo bem, mas você teve o seu momento de botar aquilo para fora. Então por que nós temos tantos adultos hoje que não conseguem amar de verdade, sentir tristeza de verdade, sentir os sentimentos. Os sentimentos precisam ser sentidos. Perfeito. Mas para isso, os adultos têm que ter permissão quando são menores, por seus pais, permissão por seus pais, para sentirem esses sentimentos. Por isso que a gente tem hoje tantos adultos que a gente fala que pessoa reprimida. Que pessoa reprimida. Sim, da onde vem isso? Do crescimento.
De você permitir que os filhos sintam aquilo naquele momento. Entendeu? E me doía muito ver o Rafael naquela situação e eu pensava, eu preciso dar conta disso. E eu via que eu estava dando conta tranquilamente. Quando eu via que ele estava segurando o choro, eu falava, vida, pode chorar. Zoom! Eu faço isso com os pacientes. Pode ser criança, pode ser adolescente que eu atendo, pode ser adulto. O paciente está lá comigo, eu faço direto. O paciente que está me ouvindo agora vai pensar, ih, ela fez isso comigo, não é? E o tempo todo. Paciente que está lá na sessão, está segurando o choro, eu falo, põe para fora, põe para fora. O que acontece com o paciente? Zuf! Eu falo, meu Deus, as pessoas precisam de um empurrãozinho para pôr aquilo para fora. E daí, na situação de uma criança de 6 anos que está aos prantos, o que os adultos têm a tendência em fazer quando a criança está com muito sofrimento naquele momento? Vem cá, lembrei que eu tenho um presente para você guardado no armário. Vovó então, né? Vó e vô, ó, fica com raiva não, mas vó e vô, minha gente, pelo amor de Deus. E daí, mas é verdade. A mamãe tem um chocolate especial pra você. Minha gente, não é hora do chocolate? Deixa o presente escondido lá no maleiro. Não é hora. Encara, né? Não despista. Não banalize a morte de seja lá o que foi que morreu. Não banalize e não banalize o sofrimento do teu filho. Porque se você fala, vamos no cinema agora, aquele filme que você tanto queria ver que a mamãe não deixa agora, você pode assistir. Você está barrando o sentimento da criança e você está passando, sem perceber nas entrelinhas, a mensagem para a criança de que sofrer na hora certa é errado. É um boicote que os pais fazem o tempo todo com filhos pequenos. Aí quando essas crianças têm 10 anos, 11 anos, começam, nossa, mas não se expressa direito. Nossa, mas não chora direito. Mas meu Deus, mas eu achei que a criança ia morrer de chorar porque seria coerente morrer de chorar naquele momento. Ah, não, foi só uma... Pronto, passou. Tem algo errado nisso. Porque se você não chora direito, você também não ama direito. Se você não expressa tristeza direito, você não expressa alegria. Quero dar uma gargalhada. Foi uma coisa muito engraçada. Tô com você tomando um café, você me conta uma situação que é muito engraçada. Alguém que encara as emoções... Não é que o restaurante inteiro, nossa, o que aconteceu naquela mesa? Tem alguma coisa muito engraçada ali. Quer rir junto. Exatamente. E tem gente que fala, que legal. E você fala, ué, nossa. Entendeu? Então, é a permissão que os pais precisam dar para os filhos sentirem os sentimentos ruins. Os sentimentos, né, no caso aqui, a tristeza da perda, porque é o momento coerente de se sentir isso. E daí a situação foi assim, entre choro, respirar, abraço, desenho até a 1h da manhã. Aí o bichinho capotou no sofá comigo e eu deixei ele dormir grudado comigo. E no outro dia, como que foi a situação? No outro dia, eu confesso pra você que de vez em quando, sem o Rafael perceber, eu ia na sacolinha que o hamster estava e eu pensava, ai, você não tá hibernando mesmo, não? Aí eu mexia a sacolinha, mostra pra mim que você tá hibernando, vai dar um respiro. Eu falei, não, morreu. De noite, né? Ai, morreu. Isso é hora. Eu falei, ai, morreu, tá bom. No dia seguinte, eu indo levar o Rafa de manhã cedo pra escola, ele falou, mamãe, que horas que você vai achar uma terra pro hamster, pro bebezinho? Eu falei, não sei, vida, no caminho da escola, depois que eu te deixar, não sei, eu quero ir junto. Aí eu falei, é muita opinião, né? Filho de Denise, né? É muita autenticidade, é muito marcar presença, né? Eu quero ir junto. Eu falei, filho de Denise, tá bom. Aí eu pensei, meu Deus, cadê um terreno baldio
com um pedaço de terra, que eu possa fazer isso, que não seja um matagal com lixo, né? Vamos ser bem sinceros, o que eu vou fazer agora? Porque eu não queria deixar para mais tarde, nem fazer sozinho e tal. Eu sabia que ele queria, ele falou que ele queria estar junto. E foi. Passando, indo para a escola, vi lá um terreno baldio, aí tinha um monte, bem perto da calçada, não sei se era feno, palha, mas era da mesma cor da serragem do terrário. Olha só. E não tinha lixo. Aí eu falei, é ali. Eu falei, vida, achei. Encostei o carro, fica aqui no carro que eu vou colocar o bebezinho lá. Eu quero ir junto. Tirou o cinto, eu falei, ai meu Deus do céu. Tirou o cinto, foi junto comigo. Aí eu virei da sacolinha o hamster. E de novo, né, eu morri de medo de quando eu virasse, o corpinho rolasse. Eu tivesse que dar um jeito de enfiar lá dentro. Pois deu tudo certo. Eu virei a sacolinha e a serragem que estava na sacola cobriu o hamster. Olha. Falei, pronto, caiu enterrado. Caiu enterrado, vamos dizer, mais ou menos, né? Aí o Rafael já tinha recortado a flor com a caveira, era uma metade, e a árvore de coração era outra metade. Pois ele dobrou, falou, mamãe, enfia um aí. Aí ele dobrou o outro, igual o desenho animado. E daí ele enfiou lá os papéis cor-de-rosa, né? Aí você acabou de chorar de novo, porque é um símbolo, né? É um ritual. É um ritual. Né? É um ritual. Então, assim, enterrei. Não tem esperança, não vai voltar, não tem como acordar. Já era. E daí ele se acabou de chorar, etc. Chegou branquelo que nem eu, chegou parecendo uma pizza de presunto, né? Todo manchado vermelho na escola, entrei na recepção. Chorou, 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 fiquei lá, chorou, 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 se acalmou mais ou menos e foi. As pessoas entenderam. Eu já tinha falado para as professoras, tanto a do inglês, que é o bilíngue, que seria a primeira que pegaria ele e que pegou ele chorando, consolou, abraçou, e depois da professora da tarde também, elas já sabiam sobre tudo também. Nossa, perfeito, Denise. Eu tenho certeza que vocês todos ficaram muito impactados, porque é um assunto de difícil entendimento, de difícil solução, e a gente precisa encarar. E realmente precisa ter esse ritual, esse cuidado, essa atenção. Tenho certeza que vocês vão se lembrar bastante dessa lição, dessa grande reflexão.